Olá, eu sou Débora Cristina, sou assessora de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba e convido vocês, a partir de agora, a acompanhar uma entrevista bem especial. Vamos fazer um balanço das ações promovidas pelo nosso tribunal durante o biênio 2023-2024. Para isso, estou aqui hoje com dois convidados muito especiais: o presidente do tribunal, desembargador Tiago de Oliveira Andrade, e a assessora de projetos sociais e promoção dos direitos humanos do regional, Jamile Cunha. Juntos vamos conversar sobre os principais projetos desenvolvidos nesses 2 anos de gestão que focaram nos eixos diversidade, inclusão e sustentabilidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa interessante. Acho que é sempre bom a gente pensar, né, o que foi construído. Então, estou bem empolgada. Meu nome é Tiago Andrade, eu sou o presidente do tribunal, sou homem branco, cabelos grisalhos, eu estou usando um terno azul escuro, gravata azul e camisa branca. Tenho 45 anos e estou aqui no final da gestão, assim, uma gestão bem marcante de pessoal para mim, realmente. Esses 2 anos foram bem corridos, não é, Jamile? Muito trabalho feito, mas sensação que eu tenho agora é de orgulho. O nome é esse, orgulho. Estou orgulhoso que construímos aqui, de dever cumprido. No início da gestão, antes de assumir, eu fiz um plano de ação com vários eixos. Então havia um eixo raça, um eixo gênero, um eixo inclusão de pessoas com deficiência. E no segundo ano fiz um eixo sustentabilidade. O foco da gestão, diversidade, inclusão e sustentabilidade, e a maioria das ações que estavam previstas naquele plano de ação, com a ajuda de todos os servidores e servidoras do tribunal, eu consegui pôr em prática. E considero que construímos uma história diferente do tribunal e mudamos um pouco do que havia sido feito antes, construindo um novo caminho de mais diversidade, mais inclusão, um caminho que eu diria mais humano, para um tribunal mais humano, um tribunal de justiça social. Eu queria um pouquinho mais lá atrás. Eu queria saber como foi que começou esse seu sonho. Em que momento? Foi quando, lá atrás, quando você começou a estudar direito? Ou quando, enfim, como foi que surgiu esse sonho de fazer algo diferente? Talvez surgiu da criação dos meus pais, né? Eu sou de uma família muito pobre. Meus pais são pobres, mas já melhor estruturados, mas meus avós são analfabetos. Meus avós são no interior da Paraíba, de Itabaiana, Campina Grande. Ó. Eu estava em Campina Grande ontem, estou com a campinense aqui do lado e termina a pressão vindo. Meu pai é de Itabaiana e minha mãe é de Mulungu, família muito pobre, casa de taipa, 13 filhos, candeeiro, estudando à noite. Meu pai trabalhou com 5 anos de idade na roça, assim, uma vida de muita luta, e ele conseguiu passar no concurso público, estudar, se formar, engenheiro agrônomo da Universidade Federal. Minha mãe, de outro lado também, uma lutadora, batalhadora, de uma família muito pobre, simples de Mulungu. Foi criada pela minha avó materna, somente por ela. Ela, minha avó materna e minha tia criaram 7 meninos, 7 crianças numa casa pobre de Mulungu. Então, o sonho vem de dar oportunidade para outros como meu pai e minha mãe, dar oportunidade para que eles consigam crescer, se desenvolver, ter estudo. Então, o sonho veio de lá, veio de muito tempo atrás. E o sonho foi realizado? Não, mas está muito longe. A gente tem muita coisa para fazer ainda. A gente conseguiu, no tribunal, criar espaços, criar oportunidades para várias pessoas, mas é uma luta constante. Isso tem que ser continuado. A gente tem uma população em situação de rua aqui na Paraíba que teve oportunidades agora durante um ano no projeto Ruas que Falam, que a gente pode detalhar mais à frente, mas que continua em situação de rua. Vários a gente conseguiu encaminhar para a empregabilidade, outros voltaram para suas famílias, mas essa população quer dignidade, quer direitos, quer cidadania, quer educação. Vários têm problemas com questões de drogas. Então é um trabalho muito constante. A desigualdade do Brasil continua imensa. A gente vive num país pobre. Não, num país rico. A gente vive num país rico, só que num país desigual. E a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui, gerar no tribunal, gerar oportunidade para pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, egressos do sistema penitenciário,
A gente conseguiu gerar oportunidade para alguns deles, mas tem milhares deles ainda que precisam da ajuda dos servidores públicos, do setor público, da atuação de servidores e servidoras desse tribunal, da atuação desse tribunal. Então, o sonho não está realizado, está muito longe de ser realizado. O que eu posso dizer é que nesses 2 anos eu consegui construir o que eu pude construir nesse tempo. Mas tem muito trabalho para ser feito ainda. Para fazer esse trabalho, durante esses 2 anos, o senhor teve como apoio maior a equipe da Aspros. E aí a gente tem Jamile aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse trabalho, Jamile, da Aspros. Bom, na verdade, eu fui convidada, né, a fazer parte da assessoria de projetos sociais. E eu estava até relembrando agora há pouco que quando eu cheguei aqui já tinha muita coisa bem pensada e construída, né? Acho que a gente já tinha 4 ou 5 planos de ação, pensando os eixos de inclusão de pessoas com deficiência, equidade de gênero, raça, ações também para enfrentamento ao trabalho infantil, a promoção do trabalho decente. Existia também uma questão importante, né, para a gestão, que é a inclusão da população LGBTQIAPN+, com foco nas pessoas trans, né, porque são essas, sem dúvida, as mais discriminadas. Então, a gente já tinha, eu acho que pelo menos 30 ações pensadas, né, e aí eu queria destacar, né, algumas pessoas, tem uma servidora muito conhecida por todas as pessoas aqui presentes, né, que é Neide Dias, que estava ali organizando, já construindo muita coisa, pesquisando, dialogando com os movimentos sociais. Então, enquanto antropóloga, eu vi que eu já estava pisando num solo muito fértil, né? Porque algo muito legal, por exemplo, era esse cuidado, né? De valorizar aquilo que já estava sendo construído, né? De escutar os movimentos sociais, de entender as demandas do Estado, né? As demandas desses grupos minorizados. Então, a assessoria, né, até antes da minha chegada, ela já era muito potente, né? Então, inicialmente veio o professor Humberto Miranda, né, que é um historiador, enfim, um ativista dos direitos humanos, e eu também fazendo parte aí dessa assessoria enquanto antropóloga, enquanto alguém que pesquisava, que conhecia os territórios paraibanos, né, que pesquisava grupos étnicos, né, povos e comunidades tradicionais. Então, a gente começou a pensar novos caminhos, né, sempre dialogando com o doutor Tiago, né, que já tinha algumas metas, né, doutor Tiago, que precisavam ser alcançadas. E eu acho que também, assim, nesse caminhar, novas questões foram surgindo, né? Uhum. A partir do momento que a gente foi, enfim, conhecendo, se aprofundando em certos temas, eu acho que também, eu considero, não sei se ele considera dessa forma, mas eu acho que a gente foi abrindo o nosso olhar para outros espaços que também precisavam de uma atuação. Na verdade, assim, eu acho que a gente foi abrindo caminhos, né? E isso, não sou nem eu que estou dizendo, eu dialogo muito com outros tribunais, assim, a gente sempre escuta muito, né, das outras pessoas, dos outros servidores, que o TRT tem, de fato, aberto caminhos, né? Caminhos para a diversidade, para a inclusão. E eu acho que é isso que uma instituição pública deve ser, né? A gente tem responsabilidade social, a gente não pode se fechar para a realidade do nosso Estado, né? A gente não pode ficar dentro de muros e na nossa frente ter pessoas em situação de rua, dormindo, precisando de um olhar, né? Precisando acessar direitos. Então, a gente pode ser esse canal. E, assim, quando eu olho, né, para esses 2 anos e para tudo que foi construído, eu fico bem orgulhosa. Eu acho que a gente conseguiu dialogar com vários grupos, né? A gente conseguiu dialogar bem com as comunidades quilombolas que sofrem por conta do racismo, né? Que vivenciam tantas discriminações no cotidiano. A gente conseguiu dialogar muito bem com a população trans, com a população indígena, né? Com a população de imigrantes que vive aqui no estado, com a população em situação de rua, né? Então, assim, com a população em situação, as pessoas com deficiência. Então, eu acho que, de fato, foram muitos caminhos trilhados e muitas conquistas. Um caminho novo que, como você disse, começou, né? Começou a ser trilhado agora, mas desse caminho todo, dessa trilha toda nesses 2 anos, doutor Tiago, quais são... foram muitas histórias, muitas vidas, né, marcadas e que nós tocamos de alguma forma. Mas dessas histórias, quais as que mais lhe marcaram? Tem um livro que
que eu li, esse livro também na verdade, começou com o TED Talk da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora nigeriana. Ela fala do perigo de uma história única. E é exatamente isso, o perigo de uma história única. Qual é a história de tribunal que a gente está contando, que a gente conhece de tribunal? Normalmente a história de tribunal é um tribunal formado por homens brancos, de terno, dentro de prédios chiques, alinhados de mármore, e que pensam normalmente em cumprir metas do CNJ, em tirar o seu estoque de processos. Então, essa imagem de tribunal que eu vou dizer assim, vou chamar de regra geral. E essa imagem de tribunal é exatamente a história que eu não queria, ao fim da gestão, permanecer. Eu queria contar outras histórias. Continuar com essa história, pelo menos essa história que busca a celeridade processual, os prazos processuais, os julgamentos da melhor forma possível, e a gente fez isso nesses 2 anos. Nós somos a primeira gestão na história do tribunal a ganhar o selo diamante durante os 2 anos da gestão. Nós ficamos na 2ª colocação nacional, perdemos para o primeiro por uma diferença pequena. Então, nós somos um dos melhores tribunais do país na parte jurídica, na parte administrativa, no cumprimento de prazos. Então, a respeitabilidade jurídica, e isso eu recebo dos advogados, das partes. Nós não temos casos de corrupção, de denúncia contra juízes, magistrados, nem servidores. Então, nós somos um tribunal referência nessa parte jurisdicional, sim. E essa história é uma história muito bonita, tem que ser contada e permanecida. Mas há uma série de outras histórias que podemos escrever e construir, e essa série de outras histórias que fizemos aqui. Eu vou dar vários exemplos. Primeiro, alcançamos aqui no tribunal 51% de mulheres em cargos de gestão. Era prioridade, era um dos eixos do tribunal, a questão de equidade de gênero. Então, chegamos a 51% de cargos de mulheres em cargos de gestão. Fizemos uma pós-graduação para mulheres, exclusivamente para mulheres. Aproximamos a universidade do tribunal. Eu fiquei tão feliz com isso. A gente aproximou a Universidade Federal da Paraíba com essa pós-graduação para mulheres, mas não só isso. Contratamos também a Universidade Federal para fazer o projeto Meninas da Ciência da Computação. Então, eram jovens universitárias, mulheres, dando aulas de informática para outras mulheres, fomentando, e jovens também, que depois ampliamos para os nossos aprendizes. Nós contratamos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um projeto conjunto de quase 2 anos, voltado para pessoas com deficiência do tribunal. Houve uma análise individualizada de todas as pessoas com deficiência para verificar o seu ambiente de trabalho, suas dificuldades, suas potencialidades, e com isso podemos fazer com que um dos nossos servidores, que estavam numa situação complicada há 15 anos sem escrever o próprio nome, isso me emocionou muito. Um servidor nosso, nossa casa, através desse trabalho desses doutores e professores, voltou a escrever o próprio nome, hoje consegue pintar através de uma tecnologia assistiva, e isso me emocionou bastante. Nós fizemos no eixo para as mulheres um ato no início da gestão, em março do ano passado, estabelecendo que nos postos terceirizados temos que ter agora obrigatoriamente 50% de mulheres nos cargos nos postos terceirizados, e desses 50% de mulheres, 10% para mulheres trans. Isso fez com que, na informática do tribunal, em que havia 11 postos de trabalho, dos quais 10 homens, hoje nós temos uma mudança totalmente de quadro. Hoje temos 9 mulheres e 6 homens. Hoje temos a história de Arlinda. Falou para contar histórias, eu vou nomear a história de Arlinda, a primeira mulher trans contratada pelo tribunal, que estava de férias mês passado, as primeiras férias que ela conseguiu na vida. As mulheres trans são as pessoas que... Assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A estatística de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, e as mulheres trans são as que mais sofrem discriminação. Por isso o foco na população LGBT, mas um foco na população trans. Então, eu acho que tem que ter intencionalidade, prazo, meta, ato concreto e mudança. Paulo Freire fala em denúncia, mas fala em anúncio. E eu fiz questão disso, da gente partir para os anúncios. Atos concretos, prazos e metas para serem cumpridas, e anúncios e resultados. Então, eu estou anunciando alguns resultados de inclusão de mulheres. Eu tenho 32% de pessoas negras em cargos de gestão. A gente fez uma pós-graduação específica
para pessoas negras. Eu fiz um estágio 100% afirmativo, 100% de vagas para pessoas negras, o único do país. Eu sou o primeiro tribunal do país a pagar pessoas de reciclagem, das cooperativas de material reciclável, o primeiro e único até agora, o que é uma vergonha para o judiciário, uma vergonha para os órgãos públicos. Essas pessoas não estão fazendo favor nenhum ao ir para os órgãos e retirar esse material reciclável. É dever dos tribunais, dos órgãos públicos, remunerarem de forma adequada o trabalho deles e, com isso, fomentar a empregabilidade dessas cooperativas que necessitam tanto. Várias pessoas dessas cooperativas são, em sua maioria, vocês podem imaginar a cor delas, são pessoas pretas, pobres. Vários estavam em situação de rua, tem várias pessoas, catadores de material reciclável, que são em situação de rua, e se fomentarmos essas cooperativas, vai gerar mais renda e pode, com isso, gerar mais direitos para os seus cooperados. Então, há uma série de ações em diversos eixos. O tribunal se aproximou da população indígena, que eu sou paraibano, mas passei muito tempo em Pernambuco e não conhecia a força do nosso povo potiguara. Então, o tribunal pode se aproximar do povo potiguara, a gente pode fazer várias ações com eles aqui no tribunal, fazer formações, cursos. A gente pode contribuir de forma direta com a doação de veículos, doação de computadores. A nossa equipe de tribunais foi ao território potiguara. Dentistas, assessores jurídicos, ou seja, uma equipe de mais de 20 profissionais. Eu sempre brinco, até mágico a gente levou, um dos servidores nossos é mágico, a gente levou para a gente ir lá e contribuir de alguma forma. Trouxemos eles aqui para dentro nesses cursos e formações. O projeto Emprega Margaridas, capitaneado aqui por Jamile, fez uma ação formativa com mulheres indígenas para a gente caminhar para a empregabilidade, para a aprendizagem, no caso. Alguns aprendizes nossos. Outro anúncio. Nós, durante essa gestão, fomos a primeira gestão desse tribunal a fazer programa de aprendizagem. 2 programas de aprendizagem. Um programa de aprendizagem com recursos próprios, que gerou 40% de vagas para as pessoas com deficiência, e não qualquer pessoa com deficiência, pessoa com deficiência intelectual e visual. E aí, outras histórias acontecem. A história de Emanuel, nosso aprendiz da presidência, a história de Michael, nosso aprendiz. Aqui, super queridos, eu estou muito sentido que esse projeto de aprendizagem para as pessoas com deficiência está se encerrando. Eu vou ter que me despedir de Michael e Emanuel, que eles são 2 anjos que me melhoraram como pessoa, e tenho certeza que melhorou todos aqueles aqui do tribunal que abriram espaço para os conhecer. Melhorou o tribunal como instituição, os servidores como pessoas, e também eu tenho certeza, porque eu ouvi deles e dos pais, que melhorou a vida desses meninos, Emanuel e Michael, para melhor. Então, a gente fez um programa de aprendizagem, 2 programas, esse foi um dos programas de aprendizagem, e 40% de pessoas com deficiência, e eu falei os outros 60% para pessoas trans. Então, abrir espaço para pessoas trans aqui dentro do tribunal como aprendizes, para pessoas trans como servidores terceirizados. Além de Arlinda, eu tenho Ravena, hoje contratada também como servidora terceirizada. Então, aprendizes, estagiários, terceirizados. Então, a diversidade tomou conta do tribunal, e esse tribunal se tornou uma instituição melhor, mais inovadora, mais criativa, mais humanizada, mais humana. E as pessoas de fora do tribunal, em situação de vulnerabilidade, ao entrar nesses corredores, ao frequentar esses corredores, que fizemos questão de convidá-los e trazê-los várias vezes, puderam ver essa diversidade nos corredores, nos olhos, durante as sessões do tribunal, com contratação de pessoas formadas em Libras, para transmitir essas sessões em Libras para as pessoas com deficiência. Então, uma série de ações nos eixos de inclusão de mulheres, de pessoas negras, de pessoas trans, de pessoas indígenas. Temos aprendizes venezuelanas, temos um projeto belíssimo com a população quilombola. Ontem eu estava em Campina Grande, recebendo um abraço da população quilombola, e os abraçando também, já com aquele saudade até, assim, e de querer ajudar, e não sei se eu vou conseguir, de que forma vou conseguir ajudar, continuar ajudando a partir do ano que vem. Porque há tantas coisas a serem construídas ainda, e tanta potência dentro do tribunal para ajudar, e aquela população tem tanta potência para se desenvolver, e precisa tanto de um órgão público para muitas vezes até de fomentar. Orientação, né? Porque a questão da parceria, por exemplo, com o Banco do Brasil, teve o nosso encaminhamento, né? E acaba fazendo esse elo, né? Essa ponte com essas pessoas, não é isso, Jamile? Exatamente.
O Tiago estava falando aqui, passando um filme na minha cabeça, né? De quantas ações e das pessoas. Porque, no fundo, só elas importam, né? Realmente, uma das primeiras histórias, assim, que eu tive... acho que enquanto equipe, né? Nós ficamos bem impactados. É a história de uma menina, de uma jovem, que foi nosso primeiro encaminhamento para a aprendizagem, né? E a gente entendeu que esse era um direito, né? Não acessado pela população quilombola, pela população indígena, né? Pela população preta, né? De João Pessoa, da Paraíba. Então, eles nem sabiam que havia essa oportunidade. Muitos deles, né? Alguns, claro, sabiam, mas muitos não sabiam que havia essa oportunidade. E aí, após, né, a força de uma liderança, né, de uma liderança mulher, né, que acredita que é importante que pessoas minorizadas, né, que minorias ocupem espaços de poder, né? Então, e aí eu destaco, né, acho que as nossas ações, a gente teve muita sorte de ter o apoio dessas lideranças, né? Então, por conta de um apoio de uma liderança que mobilizou um grupo, levou até o tribunal, e essas mulheres participaram do projeto Emprega Margaridas. É um projeto relativamente simples, né? Assim, mas que a gente teve tantos resultados, né? A gente chega até a história de meninas, né, que tinham o desejo de romper com ciclos de violência, né, que tem um curta, Débora, não sei se tu conhece, que é Vida Maria, que aí conta a história, né, de filhas, mães, avós vivendo aquele mesmo ciclo, né, de dificuldade em acessar a educação de qualidade, de acessar outros direitos básicos, né, de romper com aquilo que se repete, né, que se repetiu que aconteceu com sua avó, que aconteceu com sua mãe e agora acontece com você. Então a gente viu meninas querendo romper com esses ciclos, né? E aí algumas delas a gente conseguiu, mas a primeira foi muito simbólico porque a gente tinha uma oportunidade bem interessante para uma vaga de aprendiz numa instituição bacana de trabalhar, que era a Caixa Econômica Federal, né? E essa jovem um pouco assustada, a família também. Por que eu vou deixar minha filha para um lugar desse? Ela vai sofrer preconceito, ela vai ter a dificuldade de pegar o ônibus para chegar até o local. São várias barreiras, né, que precisavam ser quebradas. E aí foi preciso a gente dialogar, né? Dialogar com essa família, dialogar com a liderança, Pegar né? na mão. Você falou isso, Exatamente. pegar na mão. E levar, Mostrar né? que é possível, Mostrar né? que é possível. E foi muito possível, né? Então, ela ainda está, né, atuando, né? Uma menina muito forte. Eu lembro que a gente foi conversar com ela para fazer um registro, né, para ir lá e mostrar um pouco como é que estava sendo a experiência dela. E ela muito empoderada, né, pediu que a gente solicitasse autorização junto à Caixa Econômica Federal, né. Então assim, Seguindo todas as, exatamente, né, seguindo todas as passos. regras, né, do trabalho. Foram vários resultados. Eu lembro também, o senhor mencionou de Ravena. E Ravena hoje é funcionária, né, do TRT. Ravena teve aí sua carteira assinada pela primeira vez. Uma mulher trans, né, que, inclusive, quando chega aqui, ainda precisava enfrentar todas essas barreiras por conta de um nome morto, né, que trazia dor, sofrimento e que ela não conseguia a documentação, né, a documentação adequada para que ela pudesse acessar um trabalho a partir do que ela é, né? Então, graças à nossa ação, né, enquanto tribunal, a gente mobilizou Defensoria Pública para estar aqui dentro do tribunal, atendendo essa população trans, e depois desse processo, Ravena conseguiu, né, o Tai com seu nome, né, o seu nome verdadeiro, que ela é de fato, dentro do seu registro de nascimento e de outros documentos, então, já incluída no tribunal, respeitando esse direito dela, né. A E transformação dessas vidas. exatamente, exatamente, e é muito legal acompanhar tudo isso, e agora, mais recente, né, com as comunidades quilombolas, que a gente, esse ano de 2024, teve uma atuação muito forte, né, com os quilombos, até porque, de fato, é um grupo muito... A gente tem mais de 50 comunidades quilombolas aqui, comunidades do Alto Sertão. Muitas, inclusive, me falaram que não acreditavam que o tribunal chegaria até lá, porque é muito difícil chegar até lá. Difícil né? acesso Difícil físico acesso, mesmo, né? Exatamente, assim. Lugares com mais de 2.000 metros de altitude, né? Inclusive, a equipe, né, para chegar até o lugar se emocionou, porque era uma dificuldade, de fato, né? E aí a gente chega até o lugar, desenvolve o projeto, né,
né, o Aquilomba, que tem uma etapa de formação. Essas pessoas também confiando no tribunal, vêm até João Pessoa, se organizam, se mobilizam, alugam um carro para participar da nossa maratona de inovação, né, do IDIGE. Chegam aqui, saíram como campeãs, assim, né, e aí levaram os primeiros notebooks, né, que foi a premiação do Gertrudes Maria, para uma comunidade. E agora, como era de se esperar, esse notebook serve a toda uma coletividade, né? Ontem eu ouvi um depoimento lá, entre tantos, tão bonitos, né, doutor Tiago, lá em Campina Grande. E ontem eu vi um que eu me emocionei muito, assim, porque era uma senhora que estava dizendo que a mãe dela faleceu aos 63 anos, que nunca tinha tido contato nenhum com tecnologia, que ela teve quase zero de contato com a tecnologia, estava tendo há pouco tempo, mas que ela queria que com esses computadores, com essas doações, com essa transformação que estava acontecendo por causa desse contato com o TRT, que com certeza o futuro das crianças, dos jovens desse quilombo será outro, né? Na verdade. E isso é muito bom, é muito transformador, né? E não é à toa que tudo isso resultou em tantos prêmios. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O prêmio maior é o abraço do povo quilombola que eu recebi ontem. O prêmio maior é o depoimento da mãe do Emanuel. Uhum. O prêmio maior é o abraço de Michael. O prêmio maior é o sorriso de Arlinda, de Ravena. É o que eu escutei de Rebeca hoje. Esses são os prêmios que eu vou levar no coração. Além disso, a gente recebeu vários prêmios, tem vários lá, mas assim, antes de falar disso, porque esses prêmios são só um reconhecimento, mas as ações que eu preciso destacar ainda, e é preciso ser dito isso, a gente colocou os terceirizados no orçamento do tribunal. Hoje a gente está inaugurando a reforma que a gente fez de melhoria das instalações dos terceirizados. Hoje, no dia de hoje, no último dia útil da gestão, a gente conseguiu finalmente os móveis chegarem, a gente conseguiu fazer a pintura adequada para a gente fazer a instalação dos terceirizados do Fórum de João Pessoa, que fica na BR. Fizemos ano passado a reforma aqui na sede para transformar os espaços terceirizados num espaço digno, adequado. Semana passada inauguramos de Campina Grande, então a gente conseguiu fazer reforma em Campina Grande, aqui na sede e a melhoria do ambiente do Fórum de João Pessoa. Sem contar nos outros detalhes das guaritas dos terceirizados de segurança, da melhoria da guarita lá de Campina Grande, então, e da participação dos terceirizados nos eventos do tribunal, nos cursos de formações dos tribunais. Essas pessoas precisam ser visíveis, têm direito ao trabalho digno, têm que ser respeitadas e têm que estar no plano de ação da gestão. O que é que vai ser feito pelos terceirizados no próximo ano, na outra gestão e na outra? Tem que ter um plano de ação para melhoria. A única coisa que eu penso assim que eu tentei não conseguir fazer nessa gestão foi aumentar o salário dos terceirizados. O tribunal, eu assinei um compromisso com o Pacto Global da ONU do salário digno, que é o salário digno para os terceirizados. O salário que nós pagamos aqui está longe de ser digno. É um salário muito baixo. Esses servidores e servidoras terceirizadas merecem valorização. E a única frustração que eu me lembro, assim, que eu tentei não conseguir, foi isso. Mas a gente conseguiu muita coisa. Conseguiu essa valorização do espaço delas, e conseguiu essa participação. E eu vejo isso no sorriso deles e delas aqui, de participar, né, Jamile, dos eventos. Sim. A gente conseguiu alguns terceirizados fazerem curso do Enseja para conseguirem nível médio. Era nível médio? Tinha fundamental e nível médio, né? Fundamental e médio. Com a participação dos servidores. Tão bonito isso ver. Um dos servidores da segurança, por exemplo, era professor de geografia. Fazia tempo que não estava dando aula, começou a dar aula para os terceirizados e falou como estava empolgado em dar aula para os terceirizados. O engajamento de servidores e servidoras. Então, fizeram cursos de computação, né? Curso de computação, vários direitos humanos, vários cursos e formações. Era uma determinação da gestão, a gente incluiu os terceirizados nas formações. O SAB foi feito com os servidores daqui do fórum. Vários cursos. Então, assim, a gestão olhou e priorizou os terceirizados. Eu quero destacar isso. E uma outra coisa que eu não posso deixar passar, que a gente construiu, que eu tenho muito orgulho, é o CIJUS, é o Centro Integrado de Justiça Social, um prédio nosso que era um prédio que era um arquivo com 400 mil processos, e hoje é um espaço público de cidadania, um espaço público de promoção de direitos humanos. É um espaço
que hoje pertence à população paraibana no centro da cidade, que tem uma biblioteca Chico César, que eu faço questão de homenagear o nosso poeta, cantor, escritor Chico César, a biblioteca e sala de música Chico César. Temos uma sala de música dentro do tribunal, uma sala de música com violinos, com flautas, com violões. A gente contratou um professor de música, um homem preto, para dar aula, maestro, para dar aula a crianças quilombolas. Nós contratamos uma artista fantástica, paraibana, uma mulher trans, para dar aula de teatro para os servidores e para a população em situação de rua. Nós contratamos uma professora negra de cinema para dar aula de cinema à nossa população pobre e carente, nos Sijus e nos quilombos. Nós utilizamos a arte como instrumento de garantia de direitos, a arte como instrumento de mudança de rota de vida, um ombro, como diz a artista Fernanda Montenegro, mas também um canal de denúncia. Contratamos um profissional artista plástico de Campina Grande, um homem negro também, para dar aula de artes plásticas. Fizemos parcerias com órgãos públicos e privados para diversas formações, então, formação com o SENAC, formação com o SEBRAE. Agradeço demais aos parceiros todos da Prefeitura Municipal, aqui de João Pessoa, do interior, as secretarias estaduais, o Isaac do Cintur, que é um parceiraço nosso da iniciativa privada. Então, assim, órgãos públicos, privados, juntando esforços, e eu percebo a força do tribunal como órgão capitaneador, sentar na mesa o tribunal, trazer esses parceiros. Eu digo que eu não recebi nenhum não até hoje, quando se fala em promoção de direitos humanos, em cidadania, em formação, levar formação para o nosso povo. Então, eu precisava falar do Sijus e precisava falar assim, da prioridade da gestão para as terceirizadas e terceirizados do nosso tribunal, que precisam de estar no orçamento. É isso. Eles têm que estar no orçamento, ano a ano, para melhoria. A gente construiu, está muito bom, está muito bonito de ver a estrutura deles hoje, mas precisa na próxima gestão também ter, e na outra também, para a gente dar valor à dignidade, essa diversidade e essa força que os terceirizados têm. E era tão bonito ver, uma das terceirizadas teve aula de informática lá num dos cursos, e ela falou assim, não quero servir cafezinho mais não, eu quero trabalhar com isso agora. Mas assim, é sensacional gerar essa motivação, mas e agora? E a responsabilidade do tribunal de fazer um outro curso e outro, para que essa motivação se torne, quem sabe, realidade um dia. Esse é o desafio. Essas sementes que a gente plantou, que eu falo que não é nem semente, a gente não plantou semente. Eu plantei semente no início do ano passado. Eu já estou com uma árvore grande, com fruto colhido. Eu já estou com um aprendiz nosso, Tiago, meu xará. Saiu daqui com um ano de formação, com aulas de informática, participou de um hackathon da NASA e ganhou o diploma. Esse menino, que não tinha nem expectativa de um sonho maior, hoje se inscreveu para o Enem, ele quer fazer tecnologia. Hoje esse menino, que é um homem negro do Quilombo, de Paratibe, está dando aula de informática para os seus amigos, para os outros jovens lá daquele Quilombo. Hoje esse menino é um exemplo para os seus amigos e para os seus jovens. Ele já é um fruto, não é semente. E é isso, a gente tem que colher frutos e deixar essa árvore que a gente construiu aqui bem protegida e saber que a gente precisa plantar novas árvores para colher novos frutos. E esses frutos, pessoal, tem nome e vou repetir. É Tiago, é Arlinda, é Manuel, é Maicon. Sobre os prêmios que nós recebemos e do exemplo que passamos a ser para outras instituições públicas do país inteiro. Como eu falei, esses prêmios são um reconhecimento da nossa ação e um reconhecimento muito importante. Eu fui, acredite se quiser, um paraibano aqui, falei de origem humilde, como disse antes, de um tribunal de pequeno porte, mas eu fui convidado para a sede das Nações Unidas em Nova York e fui convidado para receber 3 prêmios lá. 2 prêmios pelo programa Empodera, questão de gênero do tribunal, e um prêmio por uma ação nossa, do nosso tribunal, do setor de saúde, projeto Movimente, que é um projeto super importante, criado e desenvolvido com auxílio, apoio e coordenação importantíssima de uma estagiária nossa, que eu falei daquele programa inicialmente de inclusão de raça. Então, uma estagiária ajudou a criar e coordenar um programa que foi premiado na sede da ONU em Nova York. Eu fui convidado pelas ações aqui do nosso tribunal a fazer uma palestra na sede da ONU em Genebra durante o Fórum para a População Afrodescendente,
devido às nossas ações aqui na nossa pequena, forte cultural Paraíba. A gente ganhou o prêmio de sustentabilidade do CSJT. Nós fomos finalistas do Prêmio Espírito Público, o único tribunal finalista em 2 categorias. Eram 7 categorias. Mais de 900 inscritos, 7 categorias. Cada categoria, 3 finalistas. Nós aqui da Paraíba, o único tribunal do país, ficamos na final em 2 categorias. Concorrendo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, concorrendo com iniciativas de governos estaduais, federais, municipais e de empresas privadas. Então, muito importante que o nosso exemplo aqui está servindo de inspiração, de modelo para outros locais. Nós recebemos a visita de alguns tribunais, eu fiquei super contente. Alguns tribunais, o Tribunal Regional de São Paulo, por exemplo, me procurou para fazer uma palestra, para falar um pouco das ações de diversidade e inclusão. O presidente do Tribunal da 8ª Região e sua equipe veio aqui visitar o tribunal para conhecer. O Tribunal de Pernambuco, da 6ª Região, também veio aqui. Alguns tribunais de justiça e de outros órgãos também consultaram o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. Ou seja, diversos tribunais se interessaram por nossas ações na área de inclusão, de sustentabilidade. Eu fui convidado por aquela ação com os catadores a fazer parte de um grupo nacional no TST para implementar essa ação de coleta dos catadores, que foi pioneira aqui da Paraíba. E eu fui convidado para esse grupo nacional para que se torne uma prática institucional para todos os tribunais do país. Enfim, é uma série de... Ruas que Falam também, né? O Ruas que Falam foi finalista do Prêmio Ana Matra de Direitos Humanos. O Emprega Margaridas ganhou o Prêmio de Inovação Social do Justiça Exponencial. Aliás, no Justiça Exponencial, nós somos, assim, um dos tribunais, um dos órgãos mais premiados. Assim, foram diversos. Ano passado foram 6 ou 7 categorias, ou mais. E esse ano mais outras tantas. Então, uma série de ações. O nosso diário eletrônico acessível, criado pelo nosso servidor Rômulo, e pela equipe da informática e outros tantos que ajudaram, ganhou prêmio no CNJ, no TST de acessibilidade. Então, assim, foram vários prêmios que, na verdade, são só reflexo das nossas ações de diversidade e inclusão. E esses prêmios são, na verdade, fortalecem a ação e motivam para a gente continuar a fazer mais, né? Nossa ACS, por exemplo, foi finalista do Prêmio de Jornalismo por um vídeo produzido relatando a realidade das pessoas trans aqui da Paraíba. Então, isso tudo motiva, e é um motivo de alegria receber esses prêmios, mas, na verdade, eu acho que o mais importante é a chancela de que a gente está no caminho certo, de que a gente pode ser exemplo para dentro e para fora. É isso. E para quem quiser conhecer um pouco mais dessas histórias, desses prêmios e de tudo que foi construído nesse biênio, nós fizemos um livro, não é isso, Jamila? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Exatamente. Tentando registrar, né, essa história que foi construída ao longo desses 2 anos. A gente fez nós preparamos um livro que traz as ações, pensando os campos de diversidade, inclusão e sustentabilidade. Também apresenta um pouco os números da atividade jurisdicional, né, do tribunal, pensando todas as ações internas também realizadas, seja para os funcionários terceirizados, para os servidores. Então, o livro ele apresenta tudo que foi construído, né, e usar a metáfora do porto, que eu acho bem interessante, né? A gente pensou a ideia do porto, né, como algo que, de certa forma, recebe e também devolve, né? Porque, de fato, foi uma relação de troca que foi sendo construída aqui. Então, esse porto, ele ancora, né, os direitos humanos, a justiça social, né? O direito de todas as pessoas, né, de todos os grupos e coletivos excluídos de participação política, social ao longo da história. E aí ficou bem bacana, eu acho, o resultado, né? A gente tem na verdade, uma surpresa, né, para quem abre esse porto, né, que é justamente uma reprodução de uma obra que foi construída no nosso fórum, né, no fórum aqui de João Pessoa, que é a obra do artista Chico, né, que é um paraibano.
E aí, essa aqui não é a imagem original, não é uma reprodução, mas essa obra acho que ela é bem significativa, né, doutor Tiago, para a gestão, porque traz essas ideias de diversidade, né, de inclusão, traz a questão do tempo também, traz a justiça, né, enquanto uma mulher negra que tem uma postura ativa e atenta para as desigualdades, combatendo aquela história, né, que a justiça ela é cega, né, enfim. E um outro documento que é um registro também de uma metodologia que a gente utilizou bastante nos nossos projetos. Vejam só, o tribunal, né, para acessar as populações, a gente sempre realizava uma atividade de acolhimento, né, com os grupos que a gente estava em atuação. Então, nessas atividades de acolhimento, a gente sempre buscava pensar projetos de vida, né? E aí, nessa construção, a gente apresentava um poema, né, de Paulo Freire, que fala do esperançar enquanto verbo, né? Então, essa palavra aí que se torna um verbo, porque fala de uma postura atenta, de uma postura ativa, de uma postura que quer mudança, né, que busca oportunidades, enfim. Então, a gente aplicou essa metodologia e esses participantes construíram cartas a essa amiga esperança, né? Então, aqui a gente tem cartas, né, da população trans que participou dos nossos projetos, da população quilombola, da população em situação de rua, da população venezuelana, indígena, né? Então é um material bem rico, muito forte, né? Afinal, como eu disse, são grupos que têm sua história atravessada por violências, né? E aí, finalmente, né, o livro com a história que foi contada ao longo desses 2 anos, né? E aqui a gente fala sobre... Resumo dos melhores momentos, eu falo isso. Na verdade, foi um desafio colocar isso em 160 páginas. A gente precisou escolher, né, algumas coisas, assim, mas o desejo foi, de fato, contemplar essa bonita história, né? E aqui também fazer com que essas pessoas pudessem também falar um pouco sobre as suas experiências, sobre os impactos das ações. Então, vai ter uma parte sobre depoimentos, que é bem legal. Tem uma seção, tem um capítulo sobre o Siju e sobre tudo que foi construído, né, nesse prédio ao longo de um ano. Então, acho que vale a pena. A gente está fazendo um trabalho de divulgação com o livro, na verdade, é até mais assim, devolvendo o que as pessoas, os servidores têm pedido, né? Então, a gente tem sido frequentemente abordado, né, para que a gente mostre um pouco os caminhos que foram construídos aqui, e esses caminhos estão aqui, né? Eu considero que eles estão aqui. Só para destacar, esse livro é impresso, tem algumas unidades, não vai dar para todo mundo, mas está disponível no Instagram do Tribunal, @TRT13 Paraíba. E também no site. E no site do Tribunal também. Eu quero também destacar, antes de encerrar, eu falei muita coisa, tem muita coisa para falar, e você termina lembrando, assim, de histórias e histórias, né, Jamile? Mas que o papel do Tribunal também na sustentabilidade ambiental, porque eu falei aqui de sustentabilidade desde o início, eu estou falando de sustentabilidade social, cultural, mas eu quero falar também da sustentabilidade ambiental. Eu acho que a gente mudou a chave do tribunal, a gente colocou o tribunal no caminho das boas práticas internacionais e das boas práticas que agora o ministro Barroso, o presidente do CNJ, passou a exigir, através do Pacto Judiciário, o Pacto Judiciário pela Sustentabilidade, vai passar a exigir dos tribunais como um todo, obrigatoriamente, a redução das emissões nos próximos 6 anos. E eu fico feliz de saber que grande parte daqueles deveres, que agora passam a ser deveres através da resolução do CNJ, ao meu ver, já eram deveres muito antes da resolução do CNJ, é um dever constitucional, um dever supranacional, é um dever de direito à vida, garantir o direito à vida das futuras gerações e devido ao aquecimento global da nossa própria geração, o tribunal passou, a partir dessa gestão, e foi um dos primeiros tribunais a fazê-lo, a quantificar as emissões de gases de efeito estufa. Nós fizemos o inventário, nós fomos o primeiro tribunal a ingressar no PBGHG da Fundação Getúlio Vargas, nós assinamos o Pacto Global da ONU, o compromisso com o Pacto Global da ONU, vários compromissos. O compromisso Raça é Prioridade, obrigando o tribunal a ter 30% de negros em cargos de gestão, e eu tenho orgulho de dizer que nessa gestão, na parte, pelo menos, que cabe ao presidente, nós já cumprimos. Assinamos o Pacto Global da ONU, o compromisso de ter igualdade de gênero,
e eu fico também feliz de dizer que eu estou saindo da gestão com 51% de mulheres em cargo de gestão, igualdade também nas funções comissionadas. Nós assinamos o compromisso também na sustentabilidade, e essa questão da sustentabilidade, eu fico feliz que semana passada eu inaugurei, por exemplo, é um projeto Aqua, que a gente chamou, tem várias ações, mas uma delas é a questão da reutilização de água de chuvas para uso nas descargas de 3 prédios aqui do tribunal. É um dos poucos órgãos públicos, eu não sei se tem outro órgão público que tem isso, eu não conheço, e também tribunal muito menos, então a gente já dá o exemplo na possibilidade, e com essa pequena obra a gente vai economizar mais de 80 metros cúbicos de água por ano. Então, a economia de água, a questão ambiental, nós reduzimos as emissões em centenas de toneladas, eu não sei precisar exatamente o número correto, com ações simples e concretas. Nós trocamos as lâmpadas por luz de LED, todas, as outras gestões já haviam iniciado, nós continuamos. Na questão da energia solar também, energia solar, chegamos a 100% de prédios com energia solar, e a ideia agora é ampliarmos para chegar a energia 100% limpa. Então, assim, uma série de ações concretas e mudança de gestão na parte da sustentabilidade. Fortalecemos o setor de sustentabilidade trazendo servidores, porque antes havia apenas um servidor na sustentabilidade, e hoje tem mais de 4 servidores, e eu acabei de nomear mais uma servidora para lá. Então, fortalecer o setor ambiental, pois é uma necessidade de vida nossa, vida dos nossos, da toda a população. Então, eu quero também destacar essa ação importante do tribunal, e essa ação foi reconhecida. Nós ganhamos o prêmio, falar em prêmios, o prêmio de sustentabilidade do CSJT como o melhor programa de sustentabilidade ambiental no ano, e fomos finalistas em mais 2, no social e no cultural. E no ano anterior nós ganhamos o prêmio de sustentabilidade cultural com outro projeto nosso, capitaneado pela Astro, por Jamile, do Quilombo Vaianasa. No primeiro ano, nós ficamos na final, no ambiental, no cultural e no social, e esse ano, novamente, nós ficamos em 3 categorias nacionalmente, na final, 2 na categoria social, com a Quilombo Paraíba, com o Husky fala? Sijus e o Aquilombo Paraíba. E ganhamos com o Ecolabora. Então, assim, nós somos bicampeões na parte ambiental, e eu estou muito orgulhoso, pessoal, assim, já encerrando, assim, pelo menos a minha fala, agradecendo realmente os servidores e servidoras, agradecendo ao mesmo tempo deixando a missão, assim, para os servidores e servidoras continuarem entenderem que o trabalho de vocês é muito importante internamente, com as metas do CNJ, é muito importante no cumprimento das decisões administrativas, dos seus PROADs e do seu dia a dia, mas que vocês têm que lembrar, e a missão que eu quero deixar, assim, a mensagem que eu quero deixar para os servidores é que a missão do nosso tribunal, a missão de nós como servidores públicos, o nosso dever é com essa população que está fora do tribunal, que nunca entrou aqui, e hoje eu tenho orgulho de dizer que vários entraram na Jamile. A população em situação de rua conhece o tribunal, a população quilombola conhece o tribunal, a população indígena conhece o tribunal, as mulheres em situação de acolhimento, que começamos a fazer essa parceria agora no segundo semestre, e que é uma demanda enorme para fazer novas ações, mas algumas conhecem o tribunal, vários deles estão trabalhando conosco como aprendizes. Várias instituições ganharam doações do tribunal com computadores. Doamos 40 computadores, por exemplo, para as casas de acolhimento. Doamos 90, quase 100 ar-condicionados para a Secretaria de Educação. Doamos veículos. Estivemos essa semana com o Instituto Cegos de Campina Grande. E lá podemos ver a potência que são as pessoas com deficiência quando têm oportunidades. Uma professora de informática com vários prêmios Brasil afora, vários cursos, dando aula totalmente cega, dando aula de informática para as pessoas cegas também, com os computadores doados pelo tribunal. A população quilombola da Paraíba recebeu 300 computadores, recebeu veículo, alguns outros órgãos receberam veículos. Então a gente, além de fazer ações, fomentamos outros órgãos e instituições que precisam de ajuda pública e privada, precisam de muita coisa. É isso, pessoal. Foram 2 anos de muitas histórias, muitas conquistas, e tenho certeza que de muito orgulho para todo mundo que participou, direto ou indiretamente, dessas realizações. Eu queria só pedir então para a sua mensagem final também, Jamile, já que o Dr. Tiago já fez a dele. Então, acho que quero agradecer primeiro às comunidades, as pessoas que confiaram, né, no nosso trabalho, que abriram suas casas, abriram seus territórios, né, para acolher o tribunal, e acolheram tão bem, de fato, nos abraçaram. Então, minha gratidão a todas essas pessoas.
Agradecer também a equipe da Aspros, né? Acho que foram 2 anos intensos, assim, de muito trabalho, muito trabalho. E eu vi servidores que se reinventaram, né? Que nunca haviam trabalhado com direitos humanos, mas que buscaram estudar, que fizeram letramento, que abriram a cabeça para o tema, né? E que procuraram desenvolver um trabalho ético, um trabalho sério, que vibravam com cada conquista, com cada emprego que um participante de um projeto nosso conseguia, com cada projeto que a gente iniciava e a gente tinha um bom resultado. Então, essa equipe ela foi incansável. Muito, assim, muito. Então, eu queria agradecer publicamente, né, a Neide Dias, que foi minha grande parceira, assim, 2 mulheres, assim, fortes, que uma dando força para a outra, né, segurando a mão da outra e construindo tantos caminhos, né, e a toda a equipe, Andresa, Isabelle, 2 servidoras também, que o tribunal, sem dúvida, assim, que ganhou muito, né, com a chegada delas aqui, que desenvolveram um trabalho sério também, Priscila, Samuelson, Ruth, Ricardo, Rosana, os nossos aprendizes, os nossos estagiários, né, também que trouxeram essa diversidade, potencializaram a diversidade que já existia, e todos os outros servidores, né, a Aspros trouxe demandas novas, né, para o tribunal, porque eram outras construções que estavam sendo feitas, não cotidianas até então, né. Então foi muito bonito ver, né, que esses servidores abraçaram a proposta, né, que estudaram, né, que foram pensando como é que a gente podia construir tanta coisa bacana que foi construída. Então eu queria destacar a força que é ter, inclusive, né, uma mulher como diretora-geral, Simone, que sempre buscou, que participava ali cotidianamente, né? Simone participava ali cotidianamente da Aspros também, Tibério, né? O nosso colega, o Ebert, que participou também de tantas contratações com a gente, né? Que infelizmente nos deixou, mas que também deixou a marca aqui no tribunal. Samara, Carla, né? Nossa colega Brena, que precisou se ausentar, né? Enfim, alguns meses, mas que era parte integrante, né, da Aspros, que coordenou aí o Empodera, né, nessa parte das ações internas, com tanto carinho e acreditando sempre, assim, na importância de um projeto que traz equidade de gênero, né, que busca trazer mudanças tão importantes, né, e que hoje são o caminho, né, para a justiça, né? Você falou em Breno, eu lembrei de Fernandinha também, no Emprega Margaridas, né, que sempre estão envolvida, e Ana Luísa, que fez nosso livro. Exatamente. Fernanda é uma força da natureza, né? Fernanda é uma mulher, uma servidora, uma mulher negra aqui do tribunal, super inteligente, assim, super desenvolta, e uma mulher que veio da periferia de uma pessoa. Então, participou sempre com muito carinho de todas as nossas ações, nossos projetos. Valéria, enfim, a gente já falando nome, mas fica complicado esquecer alguém, né? A equipe realmente é enorme. Mas, assim, Ana Luísa é a nossa design, né? E ela construiu, assim, é muito bonito, né? Então, para quem tiver interesse também, todos os nossos relatórios, de todos os nossos projetos, todos os relatórios, né, doutor Tiago? Todos estão disponíveis, né, no site do tribunal. E é uma beleza, assim, a construção, porque a gente consegue trazer... No site e no Instagram também do tribunal. No site e no Instagram. A gente traz ali, eu acho, uma construção artística, né? Ela é eu digo a ela que ela é uma artista. E vocês conseguem... nesses relatórios, perceber como isso tudo tem muito a ver com o que nós somos, né? Como a gente precisa assumir esse compromisso, né? O judiciário precisa ter um compromisso com a implementação da Agenda 2030 da ONU, que é essa agenda tão importante para o país, né? Então, isso tudo tem muito a ver, né, com esse desejo de mudança, né? De reparar erros históricos, né? De promover um lugar mais justo, mais digno para todas as pessoas. Então, eu agradeço a todas essas pessoas que mencionei e as que não mencionei também, porque eu sei que é um trabalho conjunto. Faltou falar do setor do transporte, enfim. Mas muito obrigada a todo mundo que precisou se reinventar, e eu acho que
esse gestor aqui deve ter muito orgulho, de fato, da sua equipe, porque foi muito bonito, né? Tudo que foi construído. E tudo que está sendo colhido, né, doutor Tiago? Exatamente. Então, muito obrigada. Pode falar, doutor Tiago. Não, se é para falar nome, ninguém falou o nome do juiz auxiliar de presidência, Lindinaldo Doutor Marinho. Lindinaldo. Jamais esquecido, eu disse, é um risco É, de por falar, isso- né? por isso que eu não falei maior, nomes. Eu é. não falei nomes para não ter risco de Doutor esquecer. porque a gente Lindinaldo, vai ele é uma lembrando, né? unanimidade. Ele é assim. uma unanimidade. Eu nunca vi ninguém, assim, tão disponível a trazer Sim. soluções, né? Doutor Lindinaldo é um homem muito inteligente. Então, assim, ele foi bússola pra gente, assim, em muitos momentos, né? Ele trouxe direções, assim. Ele é, sem dúvida, eu acho que a gente não teria conseguido sem doutor É Lindinaldo, né? verdade. Então, perdoe se eu esqueci de alguém. Espero que não. Não, queria agradecer, doutor Tiago, a Jamile, e dizer que foi uma honra tê-los aqui e uma honra ainda maior ter feito parte, ter podido ver de perto todos esses frutos, toda essa transformação que foi feita no tribunal durante esses 2 anos e que venham mais frutos, né? Sempre. Não, só para lá em fruto, estamos inaugurando hoje aqui o estúdio, nosso estúdio da da ACS. Veja, comunicação. Isso. no último dia da gestão, eu falei que não ia fazer Quantas retrospectiva. inaugurações fez de ontem para hoje? Meu Eu Deus queria do fazer céu. anúncio, tô fazendo anúncio, tá aqui inaugurado hoje no último dia, do último, vamos dizer assim, o estúdio da ACS. É Graças início, ao meio senhor. e início mesmo, né? Exato. Início, meio início. É, exatamente. Então, muito obrigada. Então tem que. Eu preciso agradecer a SS, né? Meu Deus do céu. Olha, gente, enfim, são muitas histórias, mas publicamente. Com as fotos do Isso. brilhante Pedro, com Tudo fotos de tem o Rebeca, dedo da com fotos de ACS, né? Renata. De Débora, você André. que é uma gestora maravilhosa, uma mulher que atuou também várias vezes nos nossos projetos, né? Que fez Uma muito honra. mais do que sua obrigação, muito mais. E sempre com. Nada disso. Fez sim. Meu Deus. E a André, Pedro, Celina. Pedro não muito, mas Rebeca. todo mundo, assim. Que equipe prazer, massa. Que equipe massa. Vocês que, são incríveis. Que honra. Eu não tenho outra coisa pra dizer. Esse tribunal Que tem honra muita ter estado sorte, aqui. viu? Que honra ter vivido, ter tudo Foi muito isso. bom, povo, assim, agradecer a todo mundo. Quem não foi citado, eu faço esse agradecimento geral que a Jamile fez, também meus, eu não quis citar ninguém, já citei muito, já fiz muito discurso hoje o dia inteiro, mas citam-se todos. Tem vários setores que eu passei aqui hoje, por exemplo, que não são muito visíveis, né? Eu fui, por exemplo, no setor de licitações, lá com Sim. o Stênio e Ronaldo. Então, Ronaldo, Nada eu acontece também. eu fui falar com o setor Pois é. de Tibério, lá, a Secretaria Administrativa. Com o Tibério, Davi, a turma toda lá, assim... o pessoal da jurídica, com Carla, o pessoal da parte administrativa inteira, que precisa... E realmente precisa se adaptar. O pessoal da informática, que além de trabalhar excepcionalmente bem na questão dos programas e tudo mais, desenvolveu a LIA, que é o assistente de locação interna, participou ativamente dos cursos e formações. Erickson deu aula pra gente nas comunidades Foi. quilombolas, né? Foram participar com aulas na comunidade quilombola, aqui durante o SAB, Luiz, etc., vários outros. Assim, Bruno. E com mensagem final mesmo, assim, para assim, provocar mesmo os servidores e servidoras para que eles entendam que eles podem muito mais, eles podem construir muito mais do que fazer o dia a dia. O arroz com feijão, que eu sei que é muito pesado, que esse arroz com feijão tem que ser muito cozinhado, tem que ser muito cuidado, mas que a gente precisa realmente fazer mais com essa população. Está precisando de muita coisa e a gente tem capacidade e demonstrou nesses 2 anos que a gente pode fazer muito. Muito bem. É isso. Início, meio, início. É isso. Muito obrigada, então, doutor Tiago, Jamile, mais uma vez. A apresentação hoje foi minha, Débora Cristina, a produção e roteiro são de Celina Modesto, Renata Santos, Rebeca Narrie, que estava aqui no apoio com a gente, André Maia, edição será de Pedro Mota, também no apoio técnico, né, amigo? Muito obrigada por fazer tudo isso com a gente também. Muito obrigada, às senhoras e senhores. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.